relato histórico e bíblico de Golias, um exame da história e seu significado. Será que não foi Davi quem matou o gigante? Esse breve vídeo estará descompactando o relato histórico e bíblico de Golias em uma análise crítica da narrativa e seu significado. O relato histórico e bíblico de Golias é objeto de análise crítica para compreender o significado da narrativa. A história de Davi e Golias é um conto bem conhecido do Antigo Testamento. Golias é descrito como um homem gigante com 6 côvados e 1 palmo de altura, enquanto Davi é retratado como um jovem pastor armado com uma funda. Até Davi entrar no acampamento israelita, ninguém estava disposto a dar um passo de fé e enfrentar o gigante, que estava a insultar o Senhor soberano do universo. A fé de Davi nasceu da sua experiência da graça e misericórdia de Deus na sua vida até aquele momento. A Bíblia situa Golias no século 11 a.C., durante a época de Davi e do rei Saul, enquanto a Idade do Bronze final no mundo mediterrâneo terminou por volta de 1200 a.C. O relato da história de Golias é mencionado tanto no contexto histórico quanto no bíblico. No entanto, existem aparentes inconsistências, o que põe em dúvida sua autenticidade. Por exemplo, existem diferentes textos que fornecem diferentes descrições da altura de Golias, e a primeira oportunidade para passagens da Bíblia, incluindo a história de Golias, serem escritas foi cerca de 400 anos após o evento. Além disso, racionalistas afirmam que faltam provas físicas que possam apoiar a autenticidade do confronto entre Davi e Golias. Também, a validade do relato acerca de Golias é criticada. No entanto, a vitória de Davi sobre Golias é considerada um exemplo inspirador de como um oprimido poderia triunfar contra todas as probabilidades. É possível que os autores tenham alterado o texto original para acreditar a vitória a Davi, que foi associado ao feito heróico para aumentar a sua fama e significado no Antigo Testamento. É o que afirmam os adeptos da crítica textual. Quando olhamos o texto sob o aspecto analítico, é possível que quem tenha matado Golias tenha sido Elhanã e não Davi. Como assim? Vejamos. Assim, algumas pessoas enfatizam que existem contradições na Bíblia a respeito da história da morte de Golias. Na verdade, o texto de 1 Samuel capítulo 17 versículos 21 ao 28 deixa claro que quem matou Golias foi Davi. Mas o texto de 2 Samuel capítulo 21 versículos 14 ao 22 diz que quem matou Golias foi um homem chamado Elhanã. Muitos investigadores do texto bíblico apresentam várias soluções possíveis para este aparente problema, descobrir quem matou Golias. Vamos ver. Algumas pessoas acreditam que Elhanã é outro nome de Davi. Isso acontece com bastante frequência nos textos bíblicos. Por exemplo, o rei Salomão também era conhecido como Jedidias segundo Samuel capítulo 12 versículos 24 e 25. Além disso, Elhanã também aparece com o nome Belemita, semelhante ao nome Jessé, pai de Davi. Mas é verdade que o nome se refere simplesmente a um habitante ou natural de Belém e pode, portanto, aplicar-se a qualquer pessoa deste local. Outros argumentam que o texto de 2 Samuel simplesmente omite a informação de que o gigante morto não era Golias, mas sim seu irmão. Esta interpretação é baseada no texto de 1 Crônicas capítulo 20 versículo 5. O cronista relata que Elhanã matou um gigante chamado Lami, irmão de Golias. Se aqueles que afirmam que Elhanã era o segundo nome de Davi estiverem corretos, então Davi matou Golias e Lami. Há quem diga que Golias é apenas o nome de um dos gigantes mortos. Assim, Davi ou Elhanã teria matado um gigante desconhecido, e o nome Golias foi dado a ele no momento do registro do acontecimento histórico. Mas não há base razoável para esta proposta, porque a história registra o nome do gigante. Independentemente disso, é claro que a chamada questão de quem matou Golias certamente não representa uma contradição bíblica. No máximo pode ter havido um erro por parte do copista, talvez devido ao desgaste do texto original hebraico no momento da transcrição. Além disso, o texto de 1 Crônicas capítulo 20 versículos 4 a 8 é um paralelo direto com 2 Samuel capítulo 21 versículos 18 ao 22. Esses textos relatam que gigantes foram vencidos e mortos tanto por Davi quanto por homens de seu exército. Assim, uma conclusão viável e sintética aponta para uma pergunta: podemos dizer que a Bíblia é contraditória? Não. É uma resposta simples. Poderia existir contradição se os textos narrados explorassem o mesmo evento e os mesmos envolvidos,
Mas, no caso que estamos analisando, não é o caso. Quando lemos o texto de Isaías capítulo 28 versículos 10 ao 13 chegamos à conclusão de que quem realmente matou Golias foi Davi, sendo que Elanaã é quem matou o irmão de Golias.